seguinte, que o falar em línguas estranhas é o falar em mistérios. É aquela pessoa que fala entre ele e Deus, é o falar em mistérios, e que Paulo ali em Corinto não proibiu, apenas colocou uma organização num dom que estava bagunçado, tá certo? E que o dom de Atos, você não pode isolá-lo ali, porque você também tem o final do Evangelho de Marcos, que diz que em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, etc, etc, etc. Isso tem a palavra glossa. E que o próprio Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, tem a língua dos anjos, né? Essa é a que querem falar línguas, e eu tenho que respeitar a fé dele, porque ele está fazendo aquilo com sinceridade do coração dele. Quem sou eu, Rodrigo Silva, para falar você não tem Deus na sua vida? Ainda que eu discorde teologicamente de você, eu não tenho essa autoridade, e, por favor, não é a sua intenção. Como eu falei com ele aqui, eu sei que não é a sua intenção, mas eu estou falando de propósito. Não tentem arrancar de mim algo que Deus não me deu a prerrogativa para fazer. E vou falar uma coisa até polêmica. Eu espero que não me apedrejem por isso. Alguém pode estar até no paganismo, que eu não estou autorizado por Deus a dizer que aquela pessoa está entregue ao diabo. Porque às vezes a pessoa está no paganismo por ignorância. E eu dou exemplo bíblico do que eu estou falando. Naamã veio, foi curado por Deus, e quando ele voltou, o que o profeta Eliseu aconselhou? Quando ele falou, eu tenho um problema, que lá tem a hora de adorar o Deus. O que o profeta Eliseu falou? Não vai ter problema, não, pode continuar. Na hora que o rei fizer a oferenda, você adora o seu Deus. Até na Bíblia nós temos às vezes alguma diferença de usos e costumes. São dois homens de Deus, então, olha, usos e costumes. Eu tenho igreja Assembleia de Deus que as mulheres não cortam cabelo e não usam joias. Aqui eu sei que vocês já usam. Então, a diferença eu coloquei a posição oficial pentecostal. Como eu, Rodrigo, interpreto? Eu acredito no dom de línguas, mas eu, pela minha leitura, de maneira muito respeitosa, irmãos, eu entendo, não sou o dono da verdade, que o dom de línguas que Deus prometeu à igreja seriam línguas humanas, idiomas humanos. Que a palavra que aparece ali é glossa para idiomas humanos. O único texto que Paulo fala de falar em línguas dos anjos, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Tem alguém que fala inglês aqui? Bem? Vem aqui para frente, por favor, um pouquinho. Tudo bem, qualquer um que fala com você? Empresta esse microfone para ele aqui, pastor. I would like to ask you to translate to the people a little testimony that I would like to give to them. Eu gostaria de testificar curto testemunho para os irmãos. When I was studying theology, quando comecei a estudar teologia, I saw in the Bible that God promised to give gifts for His people. Eu vi na Bíblia, eu vi que a Bíblia prometeu dar presente aos seus filhos, dádiva aos seus filhos. And I honestly made a prayer to my God. E eu falei para o meu Deus, por favor, Deus, me deu o dom de línguas. The same gift of tongues that you gave for the apostles during the time of the Pentecostals. O mesmo dom de línguas que você deu aos apóstolos durante o Pentecoste. But the problem is that I didn't have time to study English and to pay for a great course of English because it was so expensive. Mas eu não tinha o dinheiro, porque era muito caro para pagar um curso de inglês. And do you know about the word colporteuring? Did you heard about the word colporteuring? Colporteuring, colportagem. No? Colporteuring is to sell books on door by door. Comportagem é o mesmo que dizer que sell books, livros, door by door, porta a porta. and I was
knocking at the door of old lady trying to sell my books. E eu bati na porta de uma senhora para vender livros. After made my prayer, remember that. After made my prayer. Depois que eu books. That my nephew left at my home a book of English. There was a course of English gift from a pastor, a Bible in English, a Revised Standard Version. And I received from a pastor a Bible in English. E eu recebi do meu pastor uma Bíblia em inglês. That night, I received the gift of tongues. Só eu, o Espírito Santo, and the books e os livros during 20 days. Durante 10 dias. 20. Não. 20 days, 20. 20 days. When I was coming back to school, quando eu estava voltando da escola, a long way of 24 hours since Belo Horizonte to Salvador, longo caminho de Belo Horizonte to Salvador. Belo Horizonte para Salvador. The driver asked us, please. I rose up my hand. There were 2 Muslim girls, meninas muçulmanas. 24. Para elas. Eu preguei para essas meninas em inglês todo o tempo. Elas aceitaram Jesus. E daquele tempo até agora, eu nunca tive uma aula de inglês. Eu tenho o dom de línguas. E daquele tempo até agora, eu nunca tive uma aula de inglês. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu tenho o dom de línguas. Não estou falando isso para exaltação própria, não. Eu acredito